Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha, Carolina França. Vídeo diferente, um vídeo que talvez vai ser difícil de gravar, mas eu quero que vocês entendam que viver isso, ou que falar sobre isso é importante sim. Teve um caso essa semana, ou algumas semanas atrás, não sei dizer o tempo determinado, mas onde um pastor falou que estava saindo da residência porque ele sofreu um abuso sexual e que, por ele ter contado isso para a esposa, isso estava afetando o casamento deles, mas que em todo momento ele falou que o que o abuso fez na vida dele, né? E que afetou a área sexual, afetou a área sentimental, afetou tantas outras coisas. Não estou aqui para dizer quem é certo, quem é errado sobre a questão do casamento deles, mas estou aqui para dizer que ou o momento certo para você contar se você é a vítima. Mas o que eu tô aqui para dizer é que de qualquer forma ele é vítima e a gente tem que abraçar essa vítima. Por que eu tô falando isso? Porque eu ouvi muita gente falando assim: ah, mas ele realmente gostava de homem, ele gostava de viver no pecado. Ai, que absurdo! Ele, como pastor, estava ceiando, estava ensinando jovens, estava escondendo o passado dele. E do nada, ele pegar e soltar essa bomba na igreja, e agora a igreja está se dividindo. E a real é que eu acho que ninguém tem pensado no que ele tem vivido. A real, ninguém tem pensado na dificuldade que ele tem passado, ou por muitos anos. O abuso sexual ele não vai afetar somente a você, mas vai afetar um futuro. E no caso dele, talvez, por ser em outra época, ele não foi acolhido. E esse fato de não ter sido acolhido pode ser o que tenha gerado mais dificuldade nele em receber amor mesmo, em receber cuidado. Porque a gente tem que entender que a pessoa que passa por um abuso sexual, qualquer abuso, uma agressão física, ela precisa ser acolhida. E nós temos o costume, né? Nós vivemos numa geração onde tudo é corrido. E às vezes falar um oi, bom dia, paz do Senhor, minha irmã, como que você está? É muito difícil, né? Já é um outro processo, porque a gente precisa dedicar tempo ao outro. Eu sei que nós, igreja, somos ensinados a nos dedicar tempo, só que a gente vive numa vida corrida, a gente vive numa vida de trabalho. Eu tô há quase um mês ou um mês e meio falando pra líder do projeto social: eu vou essa semana. E a real mesmo é que eu não tenho ido. Por quê? Porque eu não tenho dedicado meu tempo para aquilo. Eu não tenho dedicado meu tempo e falado assim: epa, vou parar de fazer qualquer coisa, vou parar de trabalhar hoje, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, para dedicar tempo a isso. E o que eu tenho pensado é o seguinte: a gente também não tem se dedicado a realmente ajudar a vítima, realmente ajudar o próximo. E nessa situação eu fiquei muito mexida, porque eu olhei a situação e não tô aqui pra julgar ninguém, mas eu tô aqui pra dizer: a gente precisa abraçar a vítima. E eu não tô aqui pra dizer que o pastor, ele falou no momento certo. Às vezes ele falou no momento dele, porque isso aprisionava tanto ele, ou talvez ele tenha sido criado numa forma assim: abafa, ninguém pode saber que você viveu isso, você não pode contar pra ninguém. Porque antigamente as famílias eram assim. Eu digo isso porque a minha família é assim. A minha família é: fala baixo, não briga, não grita, porque os vizinhos vão ouvir. E às vezes você tá irritado, às vezes você tá numa conversa um pouco mais alta e não pode fazer assim, ou não pode fazer aquilo, ou isso, olha o que os vizinhos vão pensar. E provavelmente a família dele também era uma família antiga, também era uma família tradicional, também era uma família onde tinha que ser referencial para outros irmãos dentro da igreja, porque particularmente ele cresceu na igreja. Isso me entristeceu, porque não pelo fato dele ter contado o abuso, porque, gente, isso é normal em cada tantas crianças, né? Eu não posso dizer números aqui porque eu não sei, mas eu sei que o abuso, eu sei que a influência, eu sei que a opressão acontece, seja em crianças, seja em mulheres. A gente vê o que tem acontecido, agressão, porque isso de qualquer forma é uma agressão.
Só que o fato é que a gente não sabe como acolher. Na verdade, a gente não sabe como cuidar de uma pessoa que sofreu um abuso. E aqui vai um recado para os mães, para os pais, para os tios. Se você sabe de alguém que sofreu um abuso, busque ajuda. Busque realmente os direitos dela. Uma pessoa que sofreu um abuso, ela tem direito sim de expor o abuso. Ela tem direito sim de falar, olha, eu sofri isso, eu não sou menos ou mais alguém por ter sofrido isso, porque a gente tem que tomar um cuidado de a pessoa quando entra numa situação de vítima, ela pode simplesmente falar, agora que eu sou vítima, tudo eu posso fazer, porque eu sou uma vítima, e não é bem assim. Você é uma vítima, você passou por isso, mas isso não diz quem você é ou não, porque isso é questão de caráter. Porém, entretanto e todavia, essa pessoa que passou por vítima, pela situação que é a vítima, ela tem que ser acolhida, ela tem que ter os direitos dela, ela tem que simplesmente contar se for necessário. E a delegacia, sim, busque os direitos dela, seja, se ela quiser ir à delegacia, permita que ela vá, dê força para que ela vá. Segundo, se ela passou por uma situação dessa, busque ajuda psicológica, busque ajuda espiritual. Eu acredito que eu, como cristã, né, eu não posso falar em hipótese alguma que o espiritual não resolva, só que às vezes a gente bota muito a culpa no espiritual só. E muitas das vezes a culpa tá aqui, ó, na nossa mente. Sou psicóloga e talvez, se você é psicóloga, você vai poder dizer melhor aqui nos comentários sobre crença. E eu deixo isso super aberto para vocês comentarem mesmo. Mas cada ser humano que viveu uma história até hoje, criamos crenças de como se portar, de como falar, de como reagir a cada situação. Eu sou se eu tiver nervosa, estressada, eu começo a rir, gargalhar e não tem o que me faça parar. Mas, Carol, você tá numa situação extrema de choque. Eu começo a rir, a chorar. E eu não sei o que a minha crença, a minha mente faz pra rir. Eu só sei rir. E eu só tenho esse start, assim, a fazer piada de tudo. Eu não sei se é porque talvez eu tenha segurado muito o choro quando era pequena, porque tinha que ser forte, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, tem que mostrar assim, não pode mostrar sua fragilidade, não pode isso, não pode aquilo. O corpo criou essas crenças para que eu tenho que ser forte, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e em momentos de estresse eu não sei ser sensato e falar, precisamos resolver isso. Não, eu só sei rir. E é isso. E eu gargalho de rir mesmo. Ajuda, sabe? Psicológica é necessária, sim. Talvez esse pastor ele só teve coragem de ir a púlpito e falar, irmãos, eu vivi o abuso sexual, isso afetou meu casamento, isso afetou a minha sexualidade. Não que ele é gay hoje, gente, pelo contrário, eu oro e acredito que Deus vai restaurar o casamento dele, sim, né? Mas eu falo que na questão de ele ter falado que viveu a pornografia e tal, isso só fez com que ele conseguisse viver isso por conta de uma ajuda psicológica. 3, né? É necessário falar, é necessário entender que viver isso não te limita, mas que você precisa falar. Por quê? Porque o seu testemunho vai gerar em outra pessoa uma ajuda. Talvez é o seu testemunho que Deus vai te usar. Talvez é o seu testemunho que vai mostrar que ele pode, ele consegue. E quando eu fiquei sabendo que esse pastor falou, eu só pensei numa coisa. Gente, imagina quantos jovens ele pode ter ajudado, sabe? Quantos jovens ele pode ter dito assim, gente, jovens principalmente que vivem na homossexualidade, ou então jovens que vivem na pornografia, porque a pornografia hoje em dia está sendo injetada nas nossas redes sociais. A pornografia tem sido algo que tem atacado as nossas mentes de uma forma que às vezes a gente nem acha que é pornografia, e quando a gente analisa aquilo tudo é uma pornografia. E se vocês quiserem eu posso gravar um segundo vídeo sobre isso, sobre a pornografia em si, sobre como as pessoas têm
entrado na pornografia sem saber. No caso dele, eu olhei muito isso. Falei assim, o testemunho dele vai poder ajudar outras pessoas. O testemunho dele vai poder dizer que ele é alguém. O testemunho dele vai poder dizer assim que Jesus restaurou a vida dele. O testemunho dele vai dizer que Jesus mudou a história dele. O testemunho dele vai dizer que ele passou por uma dificuldade, mas o Senhor fortaleceu, o Senhor mudou, o Senhor restaurou, o Senhor deu força para continuar. E eu fiquei imaginando tantas coisas boas que poderia ser usada através da fala dele, mediante a púlpito, dizendo que ele viveu isso. Só que o problema é que as pessoas não estão sabendo lidar. E não é o fato de lidar porque ele, sendo pastor, sendo dizimista, sendo uma pessoa que ceia, até porque a ceia não é para dizer que você é santo e você não é. Pelo contrário, a ceia é para dizer que é para acolher. E é para fazer o papel que nós devemos fazer todos os dias, acolher alguém. Não é para segregar, não é para separar, não é para dizer isso ou dizer aquilo, e sim para dizer, você é pecador, eu sou pecadora, mas mediante a ceia me faz me aproximar do Senhor, me faz estar ao caminho ao Pai, me faz todos os dias pensar no ser humano que eu tenho sido. E quando eu falo isso, eu não falo na questão de... eu sei que as pessoas podem ter pensado assim, mas ele não tinha que ter falado isso agora. Pelo contrário, gente, ele tinha sim. E lembre-se que é uma história que vai construir outra história. Porque eu sempre penso assim, a gente tem que ser o sábio. O que é o sábio? Ele aprende com o erro dos outros. Ele olha o erro dos outros e fala, eu não vou fazer isso, eu não quero viver isso. E ele, por ter falado que ele viveu o abuso e que o abuso gerou uma sexualidade errada na vida dele, que gerou uma pornografia excessiva, que gerou, na verdade, ter contato com a pornografia já é algo ruim, mas no caso dele, pelo que eu entendi, eu não estava na reunião, eu não faço parte dessa igreja, mas eu ouvi falar e isso é muito ruim, porque você imagina assim, olha o quão as pessoas têm ficado em choque pelo assunto e quão triste isso é, porque as pessoas têm que falar assim, caramba, que testemunho ele pode gerar com isso? Que testemunho ele pode falar com isso? E eu não sei se esse vídeo vai chegar ao pastor, mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte: todo momento, lembre-se que o seu testemunho vai gerar um resultado bom na vida de outra pessoa. O testemunho vai poder gerar uma vida saudável em alguém. E eu falo isso por mim, porque e como ele ter vivido isso, ter sofrido por isso, eu fico imaginando o quão forte ele é. O quão forte ele foi em ter aguentado, em ter segurado, porque ele não segurou por 5, por 10, talvez seja por 20, por 15, por 30 anos, eu não sei a idade dele, eu não sei o quanto ele viveu isso, eu não sei se foi só uma vez, como foi, se foi um abuso em extremo ou só o abuso de toque físico, porque o abuso sexual tem várias linhas e se vocês quiserem eu posso falar mais a respeito sobre isso, mas a questão é quão forte ele foi. E as pessoas têm esquecido disso. As pessoas têm esquecido de que ele foi uma pessoa muito forte. Então, se você viveu isso, lembre-se, você vai conseguir passar, porque milhões de outras pessoas vencem isso. No começo talvez vai ser muito difícil, mas eu acredito que Deus restaura vidas, Deus muda história e Deus pode mudar a sua história. Então lembre-se, Deus vai fazer algo novo na sua vida e eu oro e peço ao Senhor para que mude a sua história, porque você tem direito a viver algo novo. Se você é um pai, é um tio, acolhe essa vítima. Se você é simplesmente um amigo, seja aquela pessoa que vai falar assim, vamos tentar resolver isso, vamos tentar te ajudar da melhor forma, vamos buscar seus direitos, vamos te respeitar. Você não foi o culpado disso. Gente,
em hipótese alguma, fale que a pessoa é culpada de algo, porque ela não é culpada, ela é simplesmente uma vítima de um maluco, de um psicopata, de um doente, de uma pessoa doente. Então, busque ajuda por ela e acolha ela e fale que ela não tem culpa do que viveu, que você a ama de qualquer forma e que isso não faz com que ela seja diferente de outra pessoa, faz com que Deus vá mudar a história dela e que esse caso vai fazer com que ela ajude outras pessoas, porque a gente tem que lembrar que tudo na nossa vida vai gerar um testemunho e que esse testemunho vai mudar uma geração, que esse testemunho vai sarar as nações, que esse testemunho vai cuidar de alguém. Então, pense nisso. Se permita falar, se permita entender que algo ruim que aconteceu na sua vida não vai limitar quem você é, vai simplesmente mudar, vai fazer com que você seja alguém totalmente diferente. Entenda que é isso que você viveu não te limita, não diz quem você é, porque quem diz quem você é Jesus. Ele é o único que pode dizer quem você é e para que você veio e para que você está nessa terra. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que viveu isso. Eu espero muito ter ajudado. Se você quiser mais vídeos sobre isso, comenta aqui embaixo, me manda um e-mail ou qualquer coisa do tipo, que eu vou falar mais a respeito disso. Beijos e até a próxima. Tchau!